iniciando mais um programa Presença e Harmonia, com a realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Nosso convidado hoje é o Frater Paulo Dutra, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Na Amorque, é conselheiro da URSI e monitor da NE1, que esteve aqui em Curitiba para tratar de EAD e a URSI. Aproveitamos a sua vinda justamente para falar sobre o tema. Acompanhe! Frater Paulo, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, Vivi, a todos da equipe. E é um prazer, uma honra poder estar com vocês. Espero poder atender e explicar melhor a importância da educação à distância. Então, Frater, qual que é a necessidade ou, de repente, a justificativa em promovermos hoje o ensino à distância? Hoje, nós estamos vivendo uma realidade de uma busca muito grande por informação ou formação, seja ela profissional, seja ela geral. Então, as pessoas estão desejando acessar, mas às vezes têm dificuldade de deslocamento, de tempo e outras condições que não favorecem a sua ida até uma sala convencional. Então, a educação à distância, ela auxilia para que as pessoas tenham esse acesso. Hoje, muitas pessoas têm na educação à distância uma formação profissional complementar, ou seja, uma segunda graduação, um segundo curso técnico, e tem alguns casos, dependendo da localidade, do interior, de algumas cidades, na educação à distância, a sua primeira formação profissional. E qual a importância desse tipo, então, de educação para o futuro? Estávamos, acho que um pouco do que o Frater já falou já nos ajuda a pensar que não tem acesso, por exemplo, a uma universidade na própria cidade onde vive, né? Pensando, então, para a questão do futuro. Hoje, nós temos uma gama de muitas, digamos assim, situações que levam a essa necessidade. Nós temos casos de pessoas que trabalham e que não têm condições de ter uma educação formal, como a gente está acostumado, e tem na educação à distância, no futuro, essa possibilidade ampliada. Nós temos casos de que pessoas que estão no Brasil estudam em universidades no exterior, morando no Brasil. Nós temos situações que as pessoas estão numa cidade que não tem universidade, mas através da educação à distância também podem se dedicar ao estudo. Então, eu considero que o futuro é essa ampliação. Cada vez mais as pessoas acessando informação online. E qual é o ponto forte da educação à distância? Pois é. Por que fazer a educação à distância? Qual a vantagem de fazer a educação à distância? Primeiro, nós temos um mito de achar que é mais fácil. Não, vamos fazer porque é mais fácil, no instante termina, e não funciona assim. Todas as instituições reconhecidas trabalham com a mesma matriz curricular, os mesmos ensinamentos de uma educação presencial, mas a vantagem é que é flexível. Então você pode estudar, pode verificar as lições ou as aulas conforme o seu horário disponível. É necessário ter tempo para estudar? Sim, mas você vai fazer a organização desse tempo. Você pode estudar no final de semana, pode estudar à noite, pode estudar de madrugada, a hora que você tiver disponível. Em contrapartida, qual o maior obstáculo da educação à distância? Ainda existe o preconceito. O preconceito de achar que a educação à distância é uma educação de segundo nível, uma educação inferior, uma educação que não tem qualidade. Então ainda existe esse preconceito, isso vem sendo superado cada vez mais pela qualidade das instituições que estão ofertando o curso e mostrando como é importante, né, reconhecer a educação à distância. O outro aspecto é a dificuldade de algumas pessoas em usar a ferramenta, o ambiente virtual, o sistema online. Então, algumas pessoas entram, não compreendem como funciona e não fica
estudando. Então, é preciso a gente verificar esses dois pontos. E quais são as vantagens do ensino online? A vantagem, está um pouco atrelado com o que eu falei, é a gente ter essa possibilidade de estudar, de não ter, digamos, prejuízos no seu ambiente de trabalho. Então, você trabalha e vai estudar com facilidade. E você ter um ensino de qualidade. Então, é importante que a pessoa verifique a instituição, se ela é credenciada, verificar nas pessoas que já terminaram o curso, como é a referência, como é o padrão, qual é, digamos, o conceito daquela universidade ou daquela instituição. Pode ser um instituto federal, pode ser uma instituição particular. Então, fazendo essa pesquisa, esse cuidado, você vai garantindo, né, o seu acesso e essa qualidade no ensino. E na modalidade da educação à distância, os envolvidos no processo não estão no mesmo ambiente físico, né, já que falamos que é online, eles se relacionam a partir de uma plataforma. De que maneira essa forma de relacionamento pode ser benéfica ao estudante? Esse é outro desafio, porque o estudante ele não tem o professor ao seu lado para tirar dúvidas diretamente. Então, é necessário que o aluno faça os seus questionamentos no ambiente e depois de um dia ou 2 dias, o professor ou um tutor possa atender aquele aluno e orientá-lo, entregar material bibliográfico, dar orientações de como estudar, onde ele vai encontrar o material dentro da própria plataforma, do próprio ambiente, né, virtual. Então, a diferença é que existe esse processo, digamos, assíncrono, onde você procura a informação e depois de algum tempo ela retorna. Então, existe esse time e o aluno vai se acostumando com esse processo. O importante é existir essa comunicação. Isso é fundamental. Então, nós temos o aluno, nós temos a plataforma com as suas tecnologias, com as suas ferramentas, e nós temos na parte docente o professor e o tutor. Fora isso, nós temos uma equipe que fica acompanhando se tudo está correndo bem, que é um suporte técnico. Existem outros profissionais, digamos assim, que nos bastidores, que acompanham o processo. A educação à distância, Frater, ela traz uma possibilidade de aprendizagem jamais vista em outros tempos? A tecnologia, ela está propiciando algo muito interessante, que é diminuir as distâncias. Então, você pode imaginar, nós estamos aqui em Curitiba e a gente poder assistir uma aula que uma pessoa que está a 5.000 quilômetros daqui pode oferecer para nós. Então, essa pessoa, ela vai transmitir uma aula, ela vai abrir um fórum, uma discussão, ela vai receber perguntas, ela vai responder. Então, isso propicia uma realidade muito diferenciada, onde a gente pode ter muitos profissionais envolvidos e a riqueza que isso pode trazer para a nossa formação. Então, realmente, a tecnologia ela vai trazer várias possibilidades, como também alguns tipos de exercícios que na plataforma a gente pode fazer. Então, nós podemos, por exemplo, construir glossário, onde você vai fazer uma pesquisa de conceitos naquela matéria e esse glossário fica publicado dentro da plataforma. Então, são recursos que os outros alunos vão poder também acessar e ler também. Então, um aluno acaba fazendo um trabalho colaborativo, onde o que você responde, o outro também vai aprender com o colega, vai responder, vai acrescentar. Então, esse processo da tecnologia, ela propicia novas formas de trocar informação, trocar esse aprendizado. E para aquelas pessoas que ainda têm aquele medo, aquele receio, como a gente mesmo comentou, né, o preconceito ainda com a EAD, o que o senhor teria, né, para falar ou de repente uma mensagem para essas pessoas? Pois é, eu colocaria, eu dou um incentivo para que essas pessoas entrem numa instituição de conceito, de referência, experimente o que é fazer um curso, que nós temos cursos de curta duração, nós temos cursos de especialização, existem cursos de graduação, cursos técnicos. Então, a gente pode chegar a ter um curso com 5 anos
todo online. Então, eu incentivo as pessoas a conhecer esses cursos, a aprender a ferramenta, tentar verificar se esse preconceito vale ou não a pena e, na verdade, descobrir a gama de informações que a gente pode ter. Então, a educação à distância hoje tem qualidade no Brasil, isso está sendo reconhecido cada vez mais nas avaliações do MEC e convido a todos que aproveitem para poder fazer sua formação. Quantas e quantas pessoas terminam o ensino médio ou até se aposenta, têm o desejo de realizar um curso e não concretiza. Então, às vezes, é uma oportunidade através da educação à distância. Como fazer para ser produtivo quando se estuda pela internet? Tem que existir um processo de dedicação. Então, existem as aulas e é muito importante a atenção na sequência dessas aulas. Alguns alunos se perdem muito na educação à distância, como eu falei antes, por achar que é fácil e não acompanhar as aulas. Então, o acompanhamento é fundamental. Não adianta o aluno passar um mês parado sem fazer nenhuma atividade. Então, isso gera um acúmulo e um prejuízo para o seu processo. Então, é importante que ele se dedique. Essa é a grande chave. Não se iludir que daqui a um mês recupera tudo. Então, isso é uma ilusão na educação à distância. É importante ter um trabalho semanal, talvez até diário, 1 hora diária, para que você não deixe de aproveitar cada aula que é fornecida, que é disponibilizada no ambiente. Então, um dos segredos seria a dedicação. Dedicação, disciplina. Isso. Né? A disciplina é outro ponto que é muito importante pelo seguinte. Geralmente se trabalha com prazos. Então, a aula 1, por exemplo, ela tem um prazo de conclusão. Então, ela pode ter 15, 20 dias, 1 mês. Então, o aluno precisa prestar atenção, ficar atento, que é necessário essa disciplina. Você pode estudar, como a gente falou, na flexibilidade do horário que você tem. Mas é necessário, toda semana, atualizar as suas aulas. Porque após aquele período, por exemplo, de 20 dias, o sistema fecha e você deixa de responder. Então, você perdeu aquela parte da aula que estava lá dedicada. Então, você toda semana tem atividades novas e tem prazos. Então, é necessário disciplina, é necessário dedicação. Então, para alguns se surpreendem porque não esperam que tenha isso no ambiente. Eles pensam que é totalmente livre e que não é necessário isso. Então, muitas instituições trabalham com esses prazos e a gente tem que estar atento para não, digamos assim, perder as suas atividades. Como no ensino regular tem as datas a serem cumpridas, o mesmo acontece na EAD. Exatamente. Então, ela tem, mas dentro de uma plataforma. Sim. Onde você tem até tal hora para fazer aquela atividade. Então, a diferença é que na sala de aula você tem uma data onde vai realizar uma avaliação. E na educação à distância você tem uma data onde termina todo aquele trabalho, aquela atividade. Então, você tem 15 dias para realizar. Tudo bem, mas tem que ser dentro desses 15 dias. Então, você escolhe o melhor dia para você fazer aquela atividade. Então, isso é uma forma de você se preparar e responder tudo que tem que realizar no ambiente. E o ensino à distância contém uma formulação pedagógica à altura das exigências e carências do mundo contemporâneo? Nós temos modelos, né, nessa parte pedagógica, que vai depender da oferta de cada um. Então, é necessário que as aulas estejam bem estruturadas. Nós podemos ter, para cada professor, ele formular uma orientação para o aluno de como ele vai estudar aquela disciplina. Então, o aluno precisa primeiro ler essa orientação, essa dica de aula, dica de estudo, para ele perceber como vai ser aquela disciplina, quantas avaliações, quantos textos para estudar, as referências bibliográficas. Então, o aluno precisa se orientar como vai ser a disciplina. E, a seguir, acompanhar aula por aula. Então, existe sim vários modelos que têm número de aulas fixos,
prazos fixos, se você tem um tutor que atende você todo dia ou não, se o professor está lhe atendendo. Então, existem várias formas de fazer esse estudo. Se, por exemplo, nós temos um sistema semipresencial, onde o professor pode ir até a cidade e dar uma aula presencial e o resto ser à distância. Então, isso a gente chama de uma educação semipresencial. Nós podemos ter uma aula que é totalmente à distância, então o aluno e nem o professor não se deslocam, eles simplesmente de casa vão fazer todas as suas atividades. E existe hoje também um sistema misto, que o próprio MEC está autorizando para os cursos tecnológicos, por exemplo, de que 20% da carga horária é à distância. Então, você tem um curso presencial e uma parte da carga horária à distância. Então, hoje, a gente observa que essas modalidades estão se misturando, elas estão se interagindo. Então, não se pensa mais hoje uma educação à distância sozinha, uma educação presencial sozinha. Já vislumbra-se essa possibilidade de parte à distância, parte presencial. Certo. E não necessariamente o bom professor do ensino presencial será um bom professor de EAD. O senhor concorda com isso? Isso é interessante, porque eu já tive experiências de colegas de sala de aula presencial excelentes, mas na hora de atuar numa plataforma ele ter dificuldades. Realmente existem diferenças marcantes, porque você precisa elaborar textos, precisa disponibilizar uma sala toda organizada, toda planejada e, principalmente, saber interagir com o aluno. Então, o aluno à distância, ele precisa ser bem atendido, ele precisa ter um feedback, uma resposta das suas carências, das suas necessidades, das suas limitações. Então, o professor precisa saber conduzir isso e atender esse aluno. Então, não se pode deixar um aluno sem resposta. Na educação à distância, isso é algo desmotivante. Sim. E muito complicador. Então, o professor ele tem uma postura diferente. Ele tem que estar muito atento a que o aluno precisa, o que o aluno necessita. Então, isso é, digamos assim, uma postura diferente. Então, como é que o professor pode fazer para se dedicar, então, para o EAD? Ele precisa ser capacitado, para ele entender como é a dinâmica do processo, para depois dessa capacitação, ele ter condições de elaborar a sua sala. Aí sim ele vai ter uma percepção de como é tratar e como é receber e acolher um aluno à distância. E o papel do professor muda dentro da educação à distância? Acho que é disso que a gente está conversando, né? Será que tem que ter uma formação do próprio professor para realizar um trabalho à distância? Ele precisa estar aberto para, digamos assim, observar, ouvir, perceber como é que é esse trabalho. Vou dar só um exemplo a você. Nossos livros, nosso material didático de educação à distância, ele tem uma linguagem própria. Ele é diferenciado. Então, não é uma publicação igual às outras, porque você procura dialogar com o aluno. No livro que a gente elabora, a gente está sempre questionando o nosso aluno, está sempre chamando a atenção numa linguagem direta. Então, até a forma de escrever o material didático, ele é diferenciado. Então, para isso também o professor precisa ter uma capacitação para saber elaborar esse material didático. Ele também é usado com figuras, com ilustrações, então ele precisa ser o máximo possível direto, objetivo, para que o aluno possa, digamos assim, perceber melhor essa mensagem, esse ensinamento, essa informação. E a Universidade Rosa Cruz, a URSI, tem um projeto de EAD. O que o senhor pode nos contar a respeito dele? Nós temos em andamento, em elaboração, um projeto EAD na URSI, que visa preparar infraestrutura, recursos humanos para a oferta. E isso exige realmente um planejamento, porque são muitos atores envolvidos nisso. Não é só o professor e o tutor.
Nós temos outros profissionais, como na parte de vídeo, por exemplo, nas gravações de videoaulas, como nós temos na parte da tecnologia, né, do TI, da informática, como nós temos na parte pedagógica. Então, existe um conjunto aí de profissionais para que tenha sucesso. Esse projeto, ele está em andamento, nós não temos ainda nenhum curso para começar agora, mas a gente está numa fase de preparação, numa fase, digamos assim, de estruturar a UCI, a Universidade Rose Croix, para esse tipo de desafio, que é um grande desafio. Então, o Fratello está ciente, está dando todo o apoio para poder, em breve, quem sabe, a gente anunciar, né, cursos à distância. Frater Paulo, a gente pode dizer que o fundamento e até mesmo alguns princípios das propostas EAD estão inclusos há muito tempo na AMORC? É interessante essa pergunta, porque existe um princípio muito importante na AMORC, que é a forma de estudo das monografias Rosa Cruzes. Então, se a gente imaginar há 80 anos atrás, a gente receber em casa um material de estudo, que a gente chama de estudo, né, em sancto, a gente vai perceber a importância e como foi visionário a proposta de Spence Lewis. Porque aí você percebe que esse ensinamento ele estava chegando para todo buscador que procurava. Então, eu receber em casa e ler esse material. Então, ele não tinha a exigência de presencialmente, em um templo, receber isso. Então, isso sim, em parte, né, não usando as tecnologias que nós temos hoje, foi uma forma inovadora e extremamente interessante para poder fazer uma amplitude, uma difusão dos ensinamentos da ordem naquela época. Certo. E hoje a ferramenta está vindo com a possibilidade de ampliar mais ainda. Com certeza. E o senhor acredita que todo o potencial da prática EAD está sendo aproveitada no Brasil ou ainda temos muito trabalho pela frente? Eu acredito que nós temos muito pela frente. Nós precisamos investir mais em plataformas. Nós precisamos investir mais nessa interação direta online. Nós temos muitas dificuldades hoje em muitas cidades do Brasil de ter uma internet capaz, suficiente, para a gente fazer uma transmissão online. Então, isso gera muitos entraves. Então, imagina você chegar numa cidade que não tem internet naquele polo, naquela cidade, naquela escola. Então, isso ainda é um entrave. E a gente precisa avançar muito nesse aspecto para a gente poder interligar, para a gente poder se comunicar cada vez melhor. A parte das plataformas também, nós precisamos avançar em plataformas mais simples e a facilitar o uso da plataforma também. Então, existe muito pela frente, mas eu considero que a qualidade desse ensino, tanto de nível técnico como de nível superior, é algo louvável e muito importante para ser destacado também. As universidades, pensando na questão do ensino federal, né, do ensino da graduação, eles têm investido nisso? Nós dependemos também da política do MEC e existe um histórico muito importante da educação à distância nas instituições federais, nas universidades e institutos federais. Por exemplo, aqui no Paraná, é um grande exemplo de educação à distância, onde muitos e muitos alunos, onde foi uma oferta já de educação à distância, foi aqui, onde praticamente todas as cidades foram atingidas, né, com a educação à distância. Então, realmente houve um avanço muito grande, a gente espera que essa política continue se fortalecendo e isso traz também as universidades particulares, ampliando, né, as suas vagas, o seu ensino. Porque a educação à distância, além de atingir locais que têm difícil acesso, mas também passa a ser uma educação do ponto de vista de investimento menor. Então, ele é também um facilitador para a realização dessa educação. E aí nós temos uma grande oportunidade de ampliar bastante ainda no Brasil.
E como foi a postura do MEC quando os cursos em EAD começaram a surgir no país? Nós temos os cursos à distância na parte da formação nas faculdades particulares, e o MEC ele começou a partir de 2006, a nível superior, e 2007 a nível de cursos técnicos, a publicar decretos, diretrizes para a formação da educação à distância. Então, um ponto que foi colocado nesse marcos legais, que diz respeito, por exemplo, à forma do ensino, onde é exigido, ainda hoje, 20% de atividades presenciais. Então, se eu tenho uma carga horária de 100, 20 são presenciais. Então, isso exige a presença do professor naquela cidade, a presença de um coordenador, de um tutor, que vai desenvolver uma atividade com os alunos. Então, o aluno passa a ter os encontros. Então, isso foi parte de um marco legal do MEC, onde as escolas particulares também tiveram que ser enquadradas nesse processo. Então, sem dúvida, o MEC foi que startou essa ampliação a nível federal, e as secretarias estaduais também têm uma grande oferta hoje. Então, hoje nós temos secretarias estaduais, governo federal e particulares. Então, todas estão, digamos assim, dentro dessas diretrizes que são feitas. Outro aspecto que é importante é processo, por exemplo, de avaliação. Como é que funciona a avaliação dentro da educação à distância do EAD? Nós temos pesos para a parte do ambiente virtual e uma parte para a prova presencial. Então, ainda se trabalha com avaliações presenciais, existe uma possibilidade disso ser modificado, mas isso é uma necessidade para que o aluno vá lá, marque sua presença, registre o seu nome e responda uma avaliação. Essas avaliações também no ambiente virtual, elas são muito ricas, porque a gente pode ter várias ferramentas para usá-las como avaliação. Então, depende do professor. Qual é a estratégia pedagógica do professor para usar naquela sala, para usar naquela disciplina. Certo. Então, também tem essa riqueza. A gente não pode pensar que existe só um tipo de atividade. São várias possibilidades. Certo. Frater Paulo, quero agradecer muito a sua participação conosco hoje. Espero, quando o senhor vir a Curitiba, que possamos conversar em outros momentos. Sim, eu agradeço. Um abraço a todos os fratres e sorores e muito obrigado pelo convite. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morte.org.br. É muito importante essa via que nós temos para saber as suas críticas e sugestões para o nosso programa. Agradecemos a sua participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda.